37. Gritos surgiram à distância. Vin se ergueu em sua cabine, assustada. Estivera quase dormindo. Outra noite de reconhecimento na cidade de Phaedrax a havia deixado exausta. Toda a fadiga desapareceu quando os sons de batalha soaram ao norte. Finalmente, ela pensou, jogando os cobertores longe e saindo às pressas da cabine. Usava as costumeiras calças e camisa, e, como sempre, carregava vários frascos de metais. Ela tomou um deles enquanto cambaleava pelo convés do barco. Lady Vin, chamou um dos barqueiros através das brumas diurnas. O acampamento está sendo atacado. E já não era sem tempo, disse Vin, enquanto se empurrava dos calços do barco, lançando-se no ar. Ela cruzou as brumas matutinas, os volteiros e filetes brancos, fazendo com que ela se sentisse como um pássaro atravessando uma nuvem. Com estanho, ela logo encontrou a batalha. Vários grupos de homens a cavalo haviam entrado na parte norte do acampamento, aparentemente tentando abrir caminho até as barcaças de suprimentos que flutuavam em uma curva bem protegida do canal. Um grupo de alomânticos de Ellen havia coberto um perímetro de um lado. Brutamontes na frente lançou moedas atacando os cavaleiros por trás. Os soldados seguravam o meio, lutando bem, uma vez que os cavaleiros estavam sendo obstruídos pelas barricadas e fortificações do acampamento. Ellen tinha razão. Vin pensou com orgulho ao descer pelo ar. Se não tivéssemos exposto os homens às brumas, estaríamos enrascados agora. O plano deles salvar os suprimentos e atrair uma das forças saqueadoras de Yeoman. Os cavaleiros provavelmente tinham esperado entrar com facilidade no acampamento, pegando os soldados de surpresa e emboscados pela bruma, e depois atear fogo nas barcaças de suprimentos. Em vez disso, os batedores e as patrulhas de Ellen deram o alerta a tempo, e a cavalaria inimiga foi confrontada em uma luta frontal. Os soldados de Yeoman estavam tentando entrar no acampamento pelo lado sul. Embora os soldados de Ellen lutassem bem, os inimigos estavam montados. Vin desceu dos céus, avivando o peltre e fortalecendo o corpo. Lançou uma moeda, empurrando para diminuir a própria velocidade, e atingiu o chão escuro, erguendo uma grande quantidade de cinzas. O flanco sul de cavaleiros havia chegado até a terceira fileira de tendas. Vin escolheu aterrissar bem no meio deles. Sem ferraduras, Vin pensou, conforme os soldados começaram a se voltar para ela, e lanças com pontas de pedra em vez de espadas, e o homem é mesmo cuidadoso. Quase parecia um desafio. Vin sorriu, a adrenalina fazendo bem, depois de tantos dias de espera. Os comandantes de Yeoman começaram a gritar, direcionando seu ataque para Vin. Em segundos, tinha uma força de 30 cavaleiros galopando na direção dela. Vin os encarou. Em seguida, saltou. Não precisava de aço para se manter no alto. Seus músculos fortalecidos pelo peltre já eram suficiente. Ergueu-se sobre a lança do soldado à frente, sentindo-a passar embaixo de seu corpo. Cinzas rodopiaram nas brumas matutinas quando Vin acertou o pé no rosto do soldado, derrubando-o da cela. Ela aterrissou ao lado do corpo em queda e, em seguida, soltou uma moeda e se empurrou para o lado, para longe dos cascos galopantes. O infeliz cavaleiro que ela havia derrubado gritou quando os amigos o pisotearam inadvertidamente. O empurrão de Vin a levou para dentro das portas abertas de uma grande tenda dormitório de lona. Ela rolou até se erguer e, ainda em movimento, empurrou as estacas de metal da tenda, arrancando-as do chão. As paredes sacudiram ao ouviu-se um estalar das lonas quando a tenda voou, esticando-se quando todas as estacas foram em diferentes direções. Cinzas voaram devido ao vento provocado e os soldados dos dois lados do conflito viraram-se para ver. Ela deixou que a tenda caísse à sua frente, então empurrou. A lona subiu, inflando-se, e as estacas se soltaram da tenda, voando para empalar os cavalos e os cavaleiros. Homens e animais caíram. A lona tremeu até chegar ao chão, antes de Vin. Ela sorriu e saltou sobre o emaranhado, descartado, enquanto os cavaleiros tentavam organizar outro ataque. Ela não lhes deu tempo. Os soldados de Ellen na área haviam recuado, apoiando o centro da linha de defesa, deixando Vin livre para atacar sem medo de ferir um de seus homens. Ela correu entre os cavaleiros, as montarias imensas impedindo que eles a acompanhassem com um olhar. Homens e cavalos giraram, e Vin puxou, arrancando tendas do chão e usando as estacas de metal como flechas. Dezenas caíram diante dela. O som de galope veio de trás, e Vin
Girou para ver que um dos oficiais inimigos havia conseguido organizar outro ataque. 10 homens vinham direto para ela, alguns com lanças erguidas, outros puxando arcos. Vin não gostava de matar, mas amava a alomancia, amava os desafios de usar suas capacidades, a força e a emoção de empurrões e puxões, a sensação eletrizante de poder que surgia apenas de um corpo avivado com peltre. Quando homens como aqueles lhe davam uma desculpa para lutar, ela não se refreava. As flechas não tinham chance. O peltre lhe deu velocidade e equilíbrio, enquanto se esquivava, puxando uma fonte de metal atrás de si. Saltou no ar, enquanto uma tenda ondulante passava sob ela, carregada pelo puxão anterior. Ela aterrissou e empurrou várias das estacas nas extremidades da tenda, que dobrou-se como um guardanapo cujas pontas alguém puxa com força. A tenda atingiu as pernas dos cavalos como um arame. Vendo queimou o duralumínio e empurrou. Os cavalos na frente gritaram, a arma improvisada espalhando-os pelo chão. A lona rasgou e as estacas se soltaram, mas o estrago estava feito. Os cavalos tropeçaram uns nos outros e os homens tombaram ao lado de seus animais. Vendo tomou outro frasco para reabastecer o aço. Em seguida puxou, atraindo outra tenda. Quando se aproximou, ela saltou, girou e empurrou a tenda na direção de outro grupo de homens montados atrás dela. As estacas da tenda atingiram um homem no peito, lançando-o para trás. Ele despencou sobre outro soldado, semeando o caos. O homem foi ao chão, despencando sem vida das cinzas. Ainda presa a ele pelas estacas no peito, a tenda de lona abaixou, cobrindo seu corpo como uma mortalha. Vin girou, buscando mais inimigos. Os cavaleiros estavam começando a bater em retirada, porém... Ela avançou com a intenção de persegui-los, mas hesitou. Alguém a observava. Ela conseguia sentir sua sombra na bruma. A vento queimou o bronze. A figura pulsava com o poder dos metais, alomântico, nascido da bruma. Era baixo demais para ser Ellen, mas ela não conseguia discernir mais que isso, em meio às sombras das brumas e das cinzas. Vendo não parou para pensar, soltou uma moeda e lançou-se na direção do estranho. Ele saltou para trás, também empurrando-se no ar. Vin seguiu, deixando o campo rapidamente para trás e pulando atrás do alomântico. Ele se dirigiu às pressas na direção da cidade e ela foi atrás, movendo-se em grandes saltos sobre as paisagens cobertas de cinzas. Sua caça escalou as formações rochosas diante da cidade e Vin seguiu, aterrissando apenas a poucos metros de uma patrulha surpresa, para então lançar-se sobre os penhascos e rochas ao vento para o interior de Phaedrex. O outro alomântico permanecia à frente. Não havia brincadeira em seus movimentos, como nos dizem. Aquele homem estava realmente tentando escapar. Vin seguiu agora, saltando sobre os telhados e ruas. Ela cerrou os dentes, frustrada por sua incapacidade de acompanhá-lo. Dava um ritmo perfeito a cada salto, mal parando para escolher novas âncoras e empurrar-se de arco para arco. Mas ele era bom. Rodeou a cidade, fazendo-a se esforçar para acompanhar. Ótimo, ela pensou, por fim, preparando o duralumínio. Estava perto bastante da figura, que não estava mais escondida pelas brumas, de forma que ela conseguia ver que ele era real, de carne e osso, e não um espírito fantasmagórico. Era cada vez maior sua certeza de que era o homem que ela sentira observando em sua primeira noite em Phaedrex, e o mantinham nascido da bruma. Mas, para combater o homem, primeiro Ven precisava pegá-lo. Esperou o momento certo, quando ele estava começando a se erguer em um dos pulos arqueados para exaurir os metais e queimar todo o alumínio. Então empurrou. Um estalo soou atrás dela, quando seu empurrão sobrenatural estilhaçou a porta que ela havia usado como âncora. Ela foi lançada para frente com um surto terrível de velocidade, como uma flecha lançada de um arco. Aproximou-se do oponente com velocidade assustadora. E não encontrou nada. Xingou, reavivando seu estanho. Não podia deixá-lo queimando enquanto avivava o duralumínio, ou seu estanho queimaria num único lampejo, deixando-a cega. Mas extingui-lo teve basicamente o mesmo efeito. Puxou a si mesma para baixo do empurrão de duralumínio para aterrissar meio sem jeito em um telhado próximo. Agachou-se enquanto esquadrinhava o ar brumoso. Para onde você foi? Pensou, queimando o bronze, confiando em sua capacidade inata, mas ainda inexplicável, de perfurar nuvens de cobre para revelar seu oponente. Nenhum alomântico conseguia esconder-se de Ven.
a menos que extinguisse totalmente seus metais, o que aparentemente o homem havia feito. Novamente, era a segunda vez que ele a enganava. Aquilo indicava uma possibilidade inquietante. Vendo tentara de todas as formas manter sua habilidade de perfurar nuvens de cobre em segredo, mas já fazia quase 4 anos desde que a descobrira. Zane soubera sobre ela, e Ven não tinha como saber quem mais poderia ter inferido essa informação com base nas coisas que ela era capaz de fazer. Seu segredo poderia muito bem ter vazado. Ven permaneceu naquele telhado por alguns momentos, mas sabia que não encontraria nada. Um homem esperto bastante para escapar no exato momento em que ela extinguira o estanho também seria esperto o suficiente para permanecer escondido até que ela fosse embora. Na verdade, aquele fato a fez imaginar por que ele teria se deixado flagrar em primeiro lugar. Vin se levantou. Empertigada, tomou um frasco de metal e se empurrou do telhado, saltando com ansiedade furiosa de volta para o acampamento. Encontrou os soldados limpando a bagunça e os corpos no perímetro do acampamento. Ellen caminhava entre eles, dando ordens, cumprimentando os homens e, como de costume, se deixando admirar. De fato, a visão do uniforme branco trouxe a Ven uma sensação imediata de alívio. Ela aterrissou ao lado dele. Ellen, você foi atacado? Ele a encarou. Que? Eu? Não, estou bem. Então, o holomântico não foi enviado para me distrair de um ataque a Ellen. Ela pensou, franzindo a testa. Parecera tão óbvio. Ellen a puxou de lado, parecendo preocupado. Eu estou bem, Vin, mas tem uma coisa. Algo aconteceu. O quê? Vin perguntou. Ellen meneou a cabeça. Acho que tudo foi apenas uma distração. Todo o ataque ao acampamento. Mas se não estavam atrás de você e não estavam atrás de nossos suprimentos, o que havia mais para nos distrair? Ela fitou os olhos dela. Os colos. Como não reparamos nisso? Vin perguntou, soando frustrada. Ellen estava com uma tropa de soldados sobre um planalto, esperando enquanto Ven e Hen inspecionavam os equipamentos queimados do cerco. Lá embaixo conseguia distinguir seu exército acampando do lado de fora da cidade de Fairbanks. As brumas haviam desaparecido pouco tempo antes. Era perturbador que, daquela distância, ele não conseguisse divisar o canal. As cinzas que caíam haviam obscurecido as águas e coberto a paisagem a ponto de tudo parecer preto. Na base dos penhascos do planalto estava o que sobrara do exército Colos. Os 20.000 haviam se tornado 10.000 nos poucos momentos em que uma engenhosa armadilha lançou destruição sobre as feras enquanto as tropas de Ellen estavam distraídas. As brumas matutinas impediram que os homens enxergassem o que estava acontecendo até ser tarde demais. Ellen sentia as mortes, mas as interpretava equivocadamente, supondo que eram os Colos sentindo a batalha. Cavernas ao fundo daqueles penhascos, Ham disse, empurrando um pedaço de madeira queimada. Yeoman provavelmente tinha catapultas nas cavernas, prevendo nossa chegada, embora eu ache que tenha sido originalmente construídas para um ataque à Luthadel. De qualquer forma, esse planalto era uma área perfeita para uma barragem. Eu diria que Yeoman as montou aqui, pretendendo atacar nosso exército, mas quando acampamos os colos bem embaixo do planalto, Ellen ainda conseguiu ouvir os gritos na cabeça, os colos sedentos de sangue fervilhando para lutar, mas incapazes de atacar seus inimigos, que estavam no topo do planalto. As rochas que caíram causaram muito dano, e então as criaturas tinham escapado de seu controle. A frustração era poderosa, demais, e por um tempo ele não conseguira impedir que se voltassem uns contra os outros. Mais ou menos metade morrera nesse frenesi de combates e mortes, uns nas mãos dos outros. Perdi o controle deles, pensou Ellen. Fora apenas um breve momento, e havia acontecido apenas porque eles não haviam conseguido atacar seus inimigos. No entanto, aquilo abria um precedente perigoso. Vendo frustrada, chutou um pedaço grande de madeira queimada, fazendo-a se chocar contra a lateral do planalto. Foi um ataque muito bem planejado, El. Ham disse, falando num tom suave. Yeoman deve ter visto quando enviamos patrulhas extras pela manhã e inferiu corretamente que estávamos esperando um ataque durante essas horas. Então ele nos deu esse ataque e em seguida nos atingiu no que teríamos de mais forte. Custou muito para ele também, Helen comentou. Teve de queimar o próprio equipamento de cerco para impedir que caísse em nossas mãos e perdeu centenas de soldados, mas as montarias no ataque ao nosso acampamento.
Verdade, mas você trocaria um punhado de armas de cerco e 500 homens por 10.000 colos? Além disso, Yeoman deve estar preocupado em manter a cavalaria em movimento. Só o sobrevivente sabe como ele conseguiu grãos o suficiente para alimentar aqueles cavalos até agora. Melhor para ele atacar agora e perdê-los em batalha do que vê-los morrer de fome. Ela assentiu lentamente. Isso torna as coisas mais difíceis, com 10.000 colos a menos. De repente, as forças ficaram muito mais niveladas. Ellen poderia manter o cerco, mas atacar a cidade seria muito mais arriscado. Ele suspirou. Não devíamos ter deixado os colos tão afastados do acampamento principal. Vamos levá-los para lá. Ham não pareceu gostar daquela ideia. Eles não são perigosos, Ellen afirmou. Vin e eu podemos controlá-los. Quase sempre. Ham deu de ombros. Ele voltou para os escombros fumegantes, preparando-se para enviar mensageiros. Ellen avançou, aproximando-se de Vin, que estava bem à beira do abismo. Estar tão alto o deixava um pouco desconfortável. Ainda assim, ela mal notava a queda abrupta diante dela. Eu deveria ter sido capaz de ajudar você a controlá-los, ela disse, em voz baixa, olhos ao longe. Yeoman me distraiu. Ele distraiu a todos nós. Senti os colos na minha cabeça, mas mesmo assim não consegui perceber o que estava acontecendo. Já tinha controlado quando você voltou, mas àquela altura, muitos já estavam mortos. Yeoman tem um nascido da bruma, Vin alertou. Tem certeza? Ela assentiu. Mais uma coisa, ele pensou, mas conteve a frustração. Seus homens precisavam vê-lo confiante. Estou entregando 1.000 colos para você, ele disse. Deveríamos tê-los dividido antes. Você é o mais forte, não o suficiente pelo visto. Vin suspirou e assentiu. Vou lá embaixo. Haviam descoberto que a proximidade ajudava a controlar os colos. Vou destacar uma seção de mais ou menos 1.000. Então soltá-la. Fique pronta para assumi-los assim que eu soltar. Vin assentiu e em seguida saltou na lateral do abismo. Eu deveria ter percebido que estava sendo levada pela empolgação da luta, Vin pensou, enquanto caía pelo ar. Parecia tão óbvio agora, e infelizmente os resultados do ataque deixaram-na sentindo-se ainda mais reprimida e ansiosa que antes. Ela lançou uma moeda e aterrissou. Mesmo cair de muitas centenas de metros não a incomodava mais. Era estranho pensar nisso. Ela se lembrava de ficar em pé timidamente sobre a muralha de Luthadel, com medo de usar a alomancia para saltar. Apesar da persuasão de Kelsier, agora conseguia saltar de um penhasco e refletir durante a queda. Caminhou pelo chão poeirento. As cinzas chegavam até as patrulhas e teria sido difícil caminhar por ali sem pele para lhe dar forças. As chuvas de cinzas estavam ficando cada vez mais densas. O humano se aproximou dela quase de imediato. Ela não conseguia dizer se o Colos estava simplesmente reagindo aos laços que os uniam ou se estava de fato consciente e interessado a ponto de abordá-la. Ele tinha um ferimento novo no braço, resultado das lutas, e acompanhou seus passos enquanto Vena avançava para os outros Colos. Sua forma gigantesca, obviamente, sem problemas com as cinzas altas. Como de costume, havia pouca emoção no acampamento Colos. Apenas pouco tempo antes, ele estivera gritando, sedento de sangue, encarando uns aos outros enquanto as pedras caíam lá de cima. Agora, estavam sentados nas cinzas, reunidos em pequenos grupos, ignorando os ferimentos. Teriam feito fogueira se houvesse madeira disponível. Alguns cavavam, encontrando punhados de terra para mascar. Seu povo não se importa, humano? Vin perguntou. O gigante Colos baixou os olhos para ela, o rosto rasgado, sangrando um pouco. Se importar? Que tantos de vocês tenham morrido, Vin disse. Ela conseguia ver os cadáveres espalhados, esquecidos nas cinzas, exceto pelo esfolamento ritual, que era a forma de enterro dos Colos. Vários deles ainda trabalhavam, movendo-se entre os corpos, arrancando peles. Nós cuidamos deles, o humano respondeu. Sim, vocês arrancam a pele. Aliás, por que fazem isso? Eles estão mortos, o humano respondeu, como se fosse explicação suficiente. Ao lado deles, um grupo de Colos se levantou, comandado pelas ordens silenciosas de Ellen. Eles se separaram do acampamento principal, arrastando os pés pelas cinzas. Um momento depois começaram a olhar ao redor, sem se mover em conjunto. Vin reagiu rapidamente. Ela extinguiu seus metais e queimou duralumínio. Em seguida avivou o zinco em um empurrão gigantesco, tumultuando as emoções dos Colos. Como esperado, eles foram puxados para seu controle junto ao humano.
Controlar tantos era mais difícil, mas ainda dentro de sua capacidade. Vin ordenou que se acalmassem e não matassem. Então fez com que voltassem ao acampamento. A partir daquele momento, eles permaneceriam no fundo de sua mente, não mais exigindo a alomancia para manipulá-los. Eram fáceis de ignorar, a menos que se agitassem. Humanos observou. Nós somos menos. Ele disse, por fim. Vin ficou surpresa. Sim, você percebe? Eu... O humano parou de falar, os olhos brilhantes e pequenos observando o acampamento. Nós lutamos. Nós morremos. Precisamos de mais. Temos muitas espadas. Ele apontou a distância para uma pilha grande de metal. Espadas colos moldadas como porretes e agora sem dono. Você pode controlar uma população de colos pelas espadas. Ela havia lhe dito certa vez. Eles lutam para ficar com espadas maiores quando crescerem. Espadas sobressalentes vão para colos menores e mais jovens, mas ninguém sabe de onde eles vêm. Vocês precisam de colos para usar essas espadas, humanos. O humano assentiu. Bem, ela disse. Então vocês precisam ter mais filhos. Filhos? Mais, Vena insistiu. Mais colos. Você precisa entregar mais para nós, o humano falou, olhando para ela. Eu? Você lutou, ele disse, apontando para a camisa de Ven. Havia sangue, mas não dela. Sim, lutei. Dê mais para nós. Não entendo. Por favor, me mostre como. Não posso, o humano disse, negando com a cabeça quando falava em seu tom lento. Não é certo. Espere, não é certo? Era a primeira declaração de valores que ela ouvia de um Colos. O humano a encarou, e ela pôde ver a consternação no rosto da fera. Então Ven lhe deu um cutucão romântico. Ela não sabia exatamente o que pedir para ele fazer, e aquilo deixava seu controle sobre o Colos mais fraco. Mesmo assim, ela o empurrou para que fizesse o que estava pensando, confiando, por algum motivo, que a mente do monstro estava em luta com seus instintos. Ele gritou. Ven se afastou, em choque, mas o humano não a atacou. Ele correu para dentro do acampamento, um monstro gigante e azul sobre duas pernas, chutando cinzas para o ar. Os outros se afastaram dele, não de medo, pois continuavam com sua característica expressão impassível. Simplesmente pareceram ter noção o bastante para ficar fora do caminho de um Colos enfurecido do tamanho de humano. Ven seguiu cautelosamente enquanto o humano aproximava-se de um dos cadáveres colos que ainda estavam com pele. No entanto, o humano não o esfolou, mas jogou o cadáver no ombro e partiu correndo na direção do acampamento de Ellen. Ai, ai, Ven pensou, soltando uma moeda e lançando-se no ar. Ela partiu atrás de humano, tomando cuidado de não o ultrapassar. Considerou mandá-lo voltar, mas não o fez. Ele estava agindo de forma estranha, verdade, mas aquilo era uma coisa boa. Os colos em geral não faziam nada de estranho. Eram excessivamente previsíveis. Ela aterrissou no ponto de guarda do acampamento e acenou para os soldados se afastarem. O humano continuou entrando apressadamente no acampamento e assustando os soldados. Ben ficou ao lado dele, mantendo os soldados longe. O humano parou, no meio do acampamento, um pouco da agitação já diminuindo. Ben instigou de novo. Após olhar ao redor, o humano partiu para a derrubada do acampamento, onde os soldados de Yomen haviam atacado. Ven sentiu cada vez mais curiosa. Ven seguiu, cada vez mais curiosa. O humano não havia sacado a espada. De fato, ele não parecia nervoso, apenas determinado. Chegou à parte onde as tendas haviam caído e os homens morrido. A batalha acabara apenas algumas horas antes e os soldados estavam andando de um lado para o outro, limpando a bagunça. Tendas de emergência haviam sido erguidas ao lado do campo de batalha. O humano seguiu na direção delas. Ven correu na frente, interpretando-o assim que ele chegou à tenda com os feridos. Humano, ela disse, com cuidado. O que você está fazendo? Ele a ignorou, jogando o cadáver Colos no chão. Por fim, arrancou a pele do cadáver. Ela saiu com facilidade. Era um Colos pequeno, cuja pele pendia em dobras, grande demais para o corpo. O humano soltou toda a pele, fazendo os vários soldados que assistiam grunhirem de nojo. Ven observava de perto, apesar da visão repugnante. Ela se sentia a ponto de entender algo muito importante. O humano se abaixou e pegou algo do cadáver Colos. Espere, Ven disse, avançando. O que era aquilo? O humano a ignorou. Ele puxou mais uma coisa, e dessa vez Ven teve um vislumbre de metal ensanguentado. Ela seguiu os dedos enquanto ele se movia,
e desta vez viu o item antes que ele o arrancasse e escondesse na palma da mão. Uma estaca. Uma pequena estaca de metal enterrada na lateral do Colos, morto. Havia um pedaço de pele azul na estaca, como se as estacas mantivessem a pele no lugar. Ele pensou, como pregos segurando um tecido numa parede. Estacas. Estacas como... O humano tirou uma corta-estaca. Em seguida avançou para dentro da tenda. Os homens se afastaram de medo, gritando para Gwen fazer alguma coisa, enquanto o humano se aproximava da cama de um soldado ferido. O humano olhou de um homem inconsciente para outro. Em seguida se aproximou de um deles. Pare! Gwen comandou em sua mente. O humano ficou paralisado. Apenas então ela percebeu o completo horror do que estava acontecendo. Pelo Senhor Soberano, sussurrou. Você ia transformá-los em colos, não ia? É daí que vocês vêm. Por isso que não existem crianças colos. Eu sou humano, a grande fera disse em voz baixa. A hemalurgia pode ser usada para roubar poderes alomânticos ou feroquímicos e repassá-los a outra pessoa. No entanto, uma estaca hemalúrgica também pode ser criada matando uma pessoa normal, uma que não seja nem alomântico nem feroquimista. Nesse caso, a estaca rouba o poder de preservação existente na alma das pessoas. O poder que, de fato, dá consciência a todas as pessoas. Uma estaca hemalúrgica pode extrair esse poder e, em seguida, transferi-lo a outro, concedendo habilidades residuais semelhantes às da alomancia. No fim das contas, o corpo de preservação, cujo traço mínimo cada ser humano carrega, é a mesma essência que abastece a alomancia. E assim, um Kandra que recebe a bênção da potência de fato está adquirindo um pouco da força inata, semelhante àquela da queima do peltre. A bênção da presença concede capacidade mental, de forma semelhante, enquanto a bênção da consciência é a capacidade de sentir com acuidade maior, e a bênção da estabilidade é raramente utilizada ou traz fortaleza emocional.